Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos começar uma nova matéria, um novo conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre trigonometria na circunferência. Vamos relembrar o que a gente já estudou no nono ano, né, a respeito de comprimento, arco. E vamos trabalhar a matéria da segunda série, ok? Então vamos lá. Primeiro relembrando o que nós trabalhamos já no nono ano. Trabalhamos lá a respeito de ângulos e arcos na circunferência. Primeira coisa, né? Será que existia diferença, professora, em falar circunferência e círculo? Vocês lembram que existia. A gente chama de circunferência o conjunto dos pontos de um plano que estão a uma mesma distância do centro, ok? E essa distância a gente chama de raio. Então, por exemplo, se eu marcar qualquer pontinho sobre esse traço, né, sobre essa linha em vermelho, a gente fala que faz parte da circunferência. Se eu marcasse qualquer pontinho por aqui, ó, que eu marquei, faria parte, na verdade, do círculo e não da circunferência. Beleza? Então, toda circunferência ela possui um centro. Do centro até a sua borda, sempre a medida é raio. E vocês estudaram também no nono ano que se a gente pegasse dois pontos distintos, né, A e C, por exemplo, e traçasse uma cordinha passando pelo centro da minha circunferência, eu teria a medida de dois raios, o que equivale também a chamar de diâmetro. Beleza? Lá, quando você era menorzinho, você aprendeu que se eu quisesse dar uma volta completa nesta circunferência, aí vocês aprenderam, professora, era o equivalente a dar um giro de 360 graus. E o comprimento, dando uma volta completa, professora, a gente aprendeu que era o famoso 2 franceses, 2πr. Lembram disso? E aí a gente ficou brincando. Professora, vocês perguntavam pra gente, se eu tivesse saído só de B e ido até A, o equivalente a, por exemplo, um ângulo de 30 graus. Aí a gente perguntava para vocês, quanto você se deslocou? Qual é o valor, né, da medida do arco AB? Lembram disso? Beleza. Aí vocês viram também que o π era um número irracional e o valor dele era aproximadamente 3,14. A gente falava justamente sobre o comprimento dividido pelo diâmetro, era bem próximo do valor de π. Vocês fizeram, se eu não me engano, no 8º ano, no laboratório de matemática, experimento com isso. Vocês levaram várias latas, né, de diferentes tamanhos. E aí o professor pediu para que vocês medissem o tamanho do diâmetro dessa lata e com uma fita métrica que vocês, né, medissem o comprimento da latinha. E aí quando ele pedia para vocês dividirem o comprimento pelo diâmetro, vocês chegavam sempre a um número muito próximo do 3,14. Beleza? E aí por isso ele concluiu com vocês lá a formulinha. Comprimento de uma circunferência, 2π raio. Até agora não tem nada de novo. Vocês trabalharam também no nono ano e no 8º ano, quando nós trabalhávamos com a circunferência, a gente trabalhava sempre com o grau. Então eu pegava o meu 360 graus e dividia em partes, né, idênticas, que correspondia ao que a gente falava de 1 grau. Então o arco ou o ângulo completo media 360 graus, que foi o que a gente já tinha comentado. Porém, vocês não trabalharam com o radiano. Opa, prof, é mesmo. O que vinha a ser esse radiano? Suponha então, pessoal, que eu construo agora uma circunferência de raio R. E nessa circunferência de raio R, eu trace um arco AB, que também apresenta a mesma medida do raio R. Então, quando a gente tem um arco que tem a medida do raio, tá, da circunferência, tendo o mesmo valor desse arco, pessoal, a gente fala que isso aí equivale a 1 radiano. Então, nessa figurinha que eu botei aqui, que eu ilustrei, repara só, AB, tá? Esse arco aqui, ó, AB, ok? Ele tem a mesma medida de OA, que é o raio, que tem a mesma medida de OB, que é o nosso raiozinho. Então, nós dizemos que esse arco AB equivale ao nosso ângulozinho alfa a 1 radiano. Beleza? Que é outra coisa que a gente vai começar a trabalhar esse ano. Então, quando eu falar de 1 radiano, na sua cabecinha tem que vir o seguinte, falou em 1 radiano, ela está me dizendo o seguinte, tem a mesma medida de um raiozinho dessa circunferência. Beleza? Aí você, com que a gente brincou, lá no 8º ano, no nono ano, vocês fizeram, 2π raio, professora, pelo que você tinha lembrado a gente, era 360 graus. Perfeito. Então, se eu quero corresponder isso aí em o valor de 1 radiano em grau, calma aí, 1 radiano não equivale então a um comprimento
do mesmo tamanho do raio da circunferência? É. Então, qual vai ser esse valor de um radiano em grau? Se você fizer a regrinha de 3, cruz credo, você vai chegar aqui, o alfa, na verdade, em grau equivale a 180 sobre π. Vamos lá, simplificando aqui. Ah, professor, então quer dizer que o alfa, que é o 1 radiano, quando a gente for representar ele em grau, se você dividir, galerinha, isso aqui, ó, 180 por aproximadamente 3,14, você vai chegar num valor próximo de 57 graus. Beleza? Tranquilo? Tudo que eu estou falando aqui, a única novidade para vocês é o famoso radiano, que eu quero que você lembre o seguinte: o arco de 1 radiano é sempre igual ao raio da circunferência, pessoal, que o contém. Tranquilo? Essa é a definição. Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho para a gente ver se a gente tá, né, se a gente realmente lembra das coisinhas que a gente trabalhou no 8º e no 9º ano. Um arco de uma circunferência de 12 metros, então beleza, ó lá, de raio, então raiozinho, 12 metros. Mede, ela está falando para mim que esse arco mede 2π metros. Tranquilo. A pergunta é, calcule em graus a medida do arco e do ângulo central correspondente. Então ele quer que eu represente isso aí em graus. Tudo bem? Pessoal, o que a gente pode pensar? Olha só, sem usar nenhuma fórmula, usando o conhecimento que a gente acabou de adquirir. Eu sei que 1 radiano, concorda? Olha lá, 1 radiano equivale ao tamanho de quem, gente? Do raio. Pela definição agora do meu arco, beleza. Então, quantos radianos equivalem a esse comprimento AB que ele me forneceu? 2π. Bom, professor, é só fazer cruz credo, regrinha de 3, exatamente. Posso já até simplificar aqui, gente. Ó. Aqui dá 6, aqui dá π. Opa, então alfa, na verdade, 6 alfas é igual a π. Ué, professor, então alfa, na verdade, é igual a π sobre 6 radiano. Então, se eu fosse representar o ângulo alfa em radiano, seria π sobre 6 rad. Mas ele quer que eu calcule em graus. E agora, professor, como é que eu vou fazer se ele quer em graus? Opa, volta lá para o seu 9º ano. Galerinha, se você tivesse dado um giro completo de 360 graus, você teria andado o comprimento 2π vezes o valor do raio, que é 12. Você quer descobrir qual é o valor do ângulo alfa, sabendo que você se deslocou 2π metros. Novamente, simplifica por 12, adivinha quanto vai dar aqui? 30 graus. Quer dizer que o alfa, então, em graus, equivale a 30. Nossa, professora, que interessante. A gente tinha visto em sala que π radianos equivale sempre a 180 graus. Lembra disso? Exato. Então, professor, se a gente quisesse transformar π sobre 6 radianos em graus, a gente poderia, né? Exato, galera. Olha lá, se você fizer a regrinha de 3, você vai ter que alfa π é igual a 180 vezes π sobre 6. Passa para cá o π. Alfa é igual, então, a 180 π sobre 6. Opa, adivinha, 180 dividido por 6, adivinha quanto vai dar? 30 graus. Repara que se você tem, né, o conhecimento de que 1 radiano corresponde ao raio da circunferência, galera, qualquer regrinha de 3 você monta e você consegue responder. Beleza? Vamos ver se você tá craque. Em uma circunferência, um arco mede agora 8π centímetros. Tá aqui, ó. Esse arco mede 8π centímetros. E o ângulo central, agora ele me deu o ângulo central, equivale a 2π sobre 3 radiano. A pergunta dele agora é, qual é o valor do raio? Vamos lá, galerinha. 1 radiano, eu sei que equivale ao raio. Então, 2π sobre 3 radianos equivale ao arco que está aberto ali, 8π. Se eu fizer cruz credo, antes de fazer cruz credo, vamos simplificar, né? Para facilitar. Aqui vai dar 4, concorda? Opa, professor, então vai ficar R sobre 3, que é igual a 4. Passa para lá multiplicando, R é igual a 3 vezes 4, 12. Aí alguns alunos em sala falaram, professor, não tinha uma tal de uma fórmula? Tem, gente. A fórmula era a seguinte, vamos só demonstrar ela. 1 radiano equivale ao tamanho do raio da circunferência em que ele foi feito. Então, alfa radiano vai equivaler a
o valor do comprimento do arco AB, que a gente vai chamar de L. Tudo bem? Se eu fizer cruz credo, aplicar a regrinha de 3, repara só o que eu vou ter. L, passa para cá dividindo, sobre R. Ou seja, toda vez que eu quero representar o meu ângulo alfa em radianos, ele sempre vai ser a razão do comprimento vai ser a divisão do comprimento pelo raio dessa circunferência. Quer ver? Só para você perceber. Usando essa formulinha nesse exercício, ele quer descobrir o valor, pessoal, do raio. Tudo bem? Ele me deu o valor do ângulo em radiano. Então, o meu alfa é 2π sobre 3, que é igual ao comprimento que ele me deu, 8π, dividido pelo raio. Repara, simplifica 8π com 2π, dá 4. 3 vezes 4, 12. Então, dá o mesmo resultado. Tranquilo? Facinho, professor, isso aí está bem simples. Ok, o que eu quero que você perceba? Em alguns exercícios, a gente vai estar em grau e eu vou precisar trabalhar em radiano. Em outros exercícios, eu vou estar em radiano e vou precisar trabalhar em graus. Então, o que eu quero? Que você saiba fazer a transformação. Na sua cabecinha tem que estar claro que π radianos equivale a 180 graus. Beleza? Então, se eu perguntar para você, quanto equivale, né, sei lá, botar assim, π sobre 3 radianos, equivale a quantos graus? Só que vamos generalizar? Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Vamos generalizar para chegar numa formulinha para ficar melhor. Se eu virar para você e falar assim, então, alfa radianos equivale, então, a quantos graus? Ué, professor, então, se a gente fizer cruz credo, vai ficar x, opa, tá falhando a tinta, tá acabando a tinta, x vezes π, que é igual a 180 vezes alfa, certo? Se eu quero de grau para radiano ou de radiano para grau, repara o que vai acontecer. X é em grau, não é? Vou passar então esse π para cá dividindo. Olha o que você está fazendo, pessoal. Se eu quero a representação em grau, eu tenho radiano. E eu quero que fique a resposta em grau. Basta eu fazer o quê? Multiplicar o radiano por 180 sobre π. Se eu quisesse o contrário, pessoal, eu ia multiplicar por quanto? Por π sobre 180. Professor, eu não entendi nada. Repete tudo aí. Vamos lá. Vamos lá que ficou confuso. Vamos fazer com um númerozinho que vocês adoram. Olha lá. Exprimir 225 graus em radianos. Então, vamos lá. Você sabe que 180 graus equivale a π radianos. Beleza? Então, a pergunta dele é, 225 equivale a quantos radianos? Ai, 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 que letra feia. Volta. Equivale a quantos radianos? Beleza, professora. Regrinha de 3, eu vou ter que x vezes 180 é igual a 225 vezes π. X, então, vai ser igual a 225, repara, gente, π sobre, passa o 180 para cá. Olha o que eu queria que você reparasse na fórmula. Eu estou em grau, ó, 180 graus e 225 graus. Eu quero transformar para radianos. Então, quando eu estou em grau e quero transformar para radiano, ao invés de você ficar montando regrinha de 3, basta pegar o ângulo em grau e multiplicar por π sobre 180. Ok? Se você simplificar aqui, ó, por 15, depois dá por mais, dá por 3 também, você vai chegar em 5π sobre 4 radianos. Então, eu transformei de grau para radiano. Tá, prof. E se fosse agora de radiano para grau? Ajuda aí. Vamos lá. Você sabe que π radianos equivale a 180 graus. Então, 2π sobre 3 radianos equivale a quantos graus? Opa! Se eu multiplicar, pessoal, vai ficar x vezes π, que é igual a 2π sobre 3 vezes 180. Esse π agora passa para lá. Então, professor, vai ficar 180 sobre π vezes 2π sobre 3. Percebe, gente? Quando eu estou de rad e quero transformar para grau, basta multiplicar o ângulo em questão radiano por 180 sobre π. Quando eu estou de grau e quero para rad, basta multiplicar por π sobre 180. Professor, se eu não quiser multiplicar por π sobre 180, se eu quiser sempre fazer a regrinha de 3, galera, é a mesma coisa. Pode seguir adiante. Beleza? Aí chegamos na parte mais divertida.
Quando a gente tem um reloginho, né, a gente repara o seguinte, que à medida que o tempo vai passando, pessoal, o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, eles vão se deslocando. Concordam? Beleza. O que eu quero que você perceba? Quando você olha para um reloginho e verifica os dois ponteirinhos, o ponteiro menor é o ponteiro das horas. O ponteiro maior é o ponteiro dos minutos. Tudo bem? Vocês concordam que esse reloginho que está aqui, ó, né, ele foi dividido em 12 partes de mesmo tamanho? Sim? Perfeito. Então você concorda que eu estou pegando 360 graus e dividindo em 12 partes iguaizinhas? É verdade, professora. Então você concorda que eu estou construindo, na verdade, cada partezinha, ó, cada pedacinho aqui, ó, equivale a um ângulozinho de 30 graus? Concordam comigo? Beleza? Tranquilo até aí? Sim, professor, é isso mesmo. Aí eu vou te fazer uma perguntinha então. Deixa eu só arrumar aqui e botar o nosso reloginho para ficar bonitinho. Vou perguntar para você assim, uma coisa bem simplesinha, tá? Mas que vale a pena. Digamos então que eu queira que você calcule qual é o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio quando o relógio estiver marcando 2 horas da tarde ou 2 horas da manhã. Calma aí, professor, vamos lá. Nosso reloginho aqui, ó, 12, 6, 3, fazer um rascunho, tá, gente? 9. Ele quer que eu marque 2 horas da manhã ou 2 horas da tarde, não faz diferença. Você concorda que quando o relógio está marcando 2 horas, o ponteiro dos minutos, que é o maior, está exatamente no 12. E o ponteiro das horas, que é o menor, está exatamente no 2. Calma aí, professora. Se você acabou de falar que cada partezinha dessa aqui, ó, corresponde a um ângulo de 30 graus, então o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio, quando o relógio está marcando 2 horas da tarde, vai ser 30 mais 30, ou seja, 60 graus. Facinho, né? Tranquilo? Beleza. Vamos seguir agora, vamos brincar um pouquinho com os relógios. Os exercícios do relógio são super divertidos. Digamos agora que não esteja mais marcando 2 horas cravadinho. Esteja marcando, na verdade, agora 9 horas e 30 minutos. Então vamos lá. 6, 12, 3, 9. Beleza. Aqui tem. Vamos dividir. Fazer só um rascunhozinho, pessoal. Ele está marcando 9 e 30. Calma aí, professora. Se é 30, a gente sabe que o ponteiro dos minutos está exatamente no 6. Perfeito. Só que, professora, o ponteiro das horas, ele não está mais exatamente no 9. Porque à medida que o minuto vai passando, né, que o ponteiro do minuto vai se deslocando, o ponteiro das horas também vai se deslocando. Então, ele não vai estar mais, né, em cima do 9 exatamente não, professora. Ele vai ter se deslocado um pouquinho para cima. Ok? Vai estar se direcionando, na verdade, para o 10. Perfeito. A minha pergunta é, qual é o valor desse ângulo, que é o menor ângulo formado? O que eu quero que você perceba, pessoal? Olha lá, aqui eu andei 30, concordam? Aqui eu andei mais 30. Até eu chegar no 9, eu também andei mais 30. Beleza? Só que eu andei mais um pedacinho, que eu não sei quanto vale. O que eu queria que você lembrasse? A gente não chegou à conclusão que cada partezinha... vou só voltar aqui. A gente não chegou a essa conclusão que cada partezinha aqui equivale a um ângulozinho de 30 graus? Essa conclusão que você chegou, pessoal, significa o seguinte: de hora em hora, ou seja, de 60 em 60 minutos, o ponteiro das horas ele vai se deslocar quantos graus? 30 graus. Ah, professor, então quer dizer que 30 graus acontece no ponteiro das horas a cada 60 minutos. Vou botar aqui, ó, PH, para dizer que é ponteiro das horas. Ok? Beleza? Exato. Ué, professor, então fica fácil. Se está marcando 9 horas e 30 minutos, significa o seguinte: em 30 minutos, esse ponteirinho das horas, então, teria que se deslocar quanto? X. Opa, vamos simplificar. 60 por 30, aqui vai dar 2. 30 por 2, aqui vai dar 15. Ah, professor, então vai dar, na verdade, quantos graus? 15 graus. Opa, então esse pedacinho azul equivale a quantos graus? 15.
a metade mesmo, gente, do 30, 9,30, né? Então, na verdade, eu vou ter andado 30, 60, 90 inteirinhos, mais 15 graus. Galera, 90 mais 15, 105 graus. Fácil? Tranquilo? Belezinha? Repara no ponteiro das horas. Tudo bem? Estamos falando do ponteiro das horas. Agora, só por curiosidade, pessoal. Aqui, ó, vou botar 1, 2... O ponteiro dos minutos, esse ponteirinho aqui, o maior, vermelhinho, dos minutos. Você concorda que ele se desloca 30 graus a cada 5 minutos? Olha só, vou botar aqui, P minutos. Opa, minha caneta está falhando. P minutos. Você concorda que ele se desloca, ó, os 30 graus, estou olhando para o ponteiro maior, hein, gente? 30 graus a cada 5 minutinhos? Concorda? Então você concorda que a cada 1 minutinho, ele na verdade vai se deslocar quanto? 6 graus. É verdade, professora. De repente a gente vai ter que usar isso. Ó. A cada 1 minuto, o ponteiro, galerinha, dos minutos se desloca o equivalente a 6 graus. Guarda isso aí, tá? Vamos seguir, vamos fazer mais um exemplo para ver se a gente está bem. Agora ele quer marcar 4 horas e 10 minutos. Então vamos de novo, ó. 12, 6, 3, 9, bora lá. Aqui em cima, 12. 1, 2, 3, 4. Então aqui é 4 horas, aqui é 5. E ele quer 4 horas e 10 minutos. O que a gente sabe? 10 minutos, pessoal, o ponteiro dos minutos, que é o maior, está justamente em cima do 2. Em compensação, 4 horas e 10 minutos, ele já passou um pouquinho do 4. Ele não está, o ponteiro das horas não está mais sobre o 4. Concorda comigo? Verdade, professor. Então, olha lá para mim. Aqui, o ponteiro das horas já se deslocou 30 e aqui já se deslocou mais 30. Então, o ponteiro das horas, por enquanto, já se deslocou 60. Só que tem mais um pedacinho que ele se deslocou aqui, ó, que é esse pedacinho azul. Você concorda que esse pedacinho azul que ele se deslocou é o equivalente justamente ao tempo, aos minutos que já se passaram? É, professora. Então calma aí. Então, se o ponteiro da hora aqui, a cada 60 minutos anda 30 graus, passados 10 minutos, ele vai ter andado quanto, pessoal? Simplifica aí, por favor. Ué, professora, 5 graus. Opa, então, na realidade, esse ângulo aqui, que é o menor ângulo formado, vai valer 65 graus. Ficou claro para todo mundo? Sim? Essa é a brincadeira, pessoal, dos ponteiros dos relógios, tá? Existe o que a gente fala, que a gente chama o seguinte, formulazinha do relógio, tá? O que vem a ser essa formulazinha do relógio? É uma formulazinha que te poupa, né, todo esse trabalho que a gente fez de regrinha de 3, de 60 minutos equivale a 30 graus, do ponteiro das horas e assim por diante. Como assim, prof? Eu usando essa fórmula aqui, galera, ela já vai me dar o ângulozinho que é formado entre os ponteiros do minuto e da hora, ok? Sempre nesse sentidozinho, no meu sentido horário. Como assim, prof? Olha lá, a gente não acabou de fazer um exemplo que falava assim, quando for 14 horas e 36 minutos, não foi isso que a gente fez? Foi. A gente chegou à conclusão que o ângulo era de 138 graus. Repara só. Se eu usar diretamente essa fórmula, a fórmula é o seguinte, pessoal. 30 vezes o valor da hora, menos 5,5 o valor do minuto. Isso em módulo, só que com um pequeno detalhe. O valor da hora só pode ser de 0 a 11. Logo, quando eu falo 14 horas, eu tenho que pensar na hora como sendo 2. Quando eu falo 18 horas, eu tenho que pensar na hora como sendo 6. Então, repara, 30 vezes o valor da hora que eu falei, 14 horas, equivale a 2. Qual é o valor do minuto? Professor, é 36 minutos. Vamos fazer as continhas? Quando você multiplica 5,5 vezes 36, você vai chegar em 198. Negativo, 2 vezes 30, 60. Adivinha aí, galerinha, quanto dá 60 menos 198? Professora, vai dar menos 138. Como a gente está trabalhando em módulo, qual é o valor do ângulo, galera? 138 graus. Fala sério, não é muito mais rápido, galerinha? Muito mais prático. Beleza? Tranquilo? Pessoal,
Para a aula de hoje era isso que eu tinha que passar para vocês, tá? Vamos fazer exercício do livro, né? Vou separar uma listinha para vocês treinarem. Tá ok? Beijão para vocês e até a próxima. E não esqueçam, né? Acessem o nosso canal no YouTube, tá? Se você ainda não curtiu a minha página, né? Se inscreve no canal, curte nosso alenumeros.com, coloco sempre no Facebook também as videoaulas, só para facilitar para vocês. Beijão e até a próxima.